Boa tarde, Feira do Livro, boa tarde, Pacaembu. Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso palco da praça, para o nosso penúltimo evento dessa Feira do Livro. Nem acredito que isso vai acabar, porque está muito bonito, e eu agradeço a vocês a presença. É uma honra muito grande poder ocupar essa praça desse jeito aqui. A gente hoje já teve aqui um programa de rádio que foi transmitido ao vivo. Tivemos um pequeno show de homenagem à Rita Lee, que foi uma coisa de arrepiar. E agora a gente tem também um novo um evento que com certeza vai interessar todo mundo que faz e escuta podcast, né? Eu, como apresentador de um podcast, o 451 MHz, que é o nosso podcast da 451, não posso negar a origem, a influência do Foro de Teresina na minha vida de ouvinte, né? Acho que a cultura do podcast começou a pegar no Brasil com o Foro de Teresina, e é um programa que eu escuto, então muita gente escuta toda semana para entender um pouquinho da política brasileira. Por isso a gente convidou a Piauí para estar presente aqui na Feira do Livro, já estava no ano passado com uma bancada, tem uma bancada, e eu queria também convidar vocês a assinar a Piauí, que é uma revista incrível, assim como a 451, também convido vocês a assinarem. E convidamos a Piauí para estar aqui, para trazer notícias quentes, um papo de política de alto nível, como toda semana o pessoal do Foro apresenta. Então, eu gostaria de chamar ao palco aqui o trio de podcasters do Foro de Teresina. Subam ao palco, por favor, Thaís Bilenque, seja bem-vinda, Fernando de Barros e Silva e José Roberto de Toledo, sejam bem-vindos. Obrigado. Beleza. O Fernando pode ficar aqui, beleza? É isso aí. Então, o Fernando está no comando. Para quem gosta de coisa errada, vai ficar feliz. Vai lá, Fernando, manda ver. Boa tarde, gente. Nossa, não esperava tanta gente. Tudo bem? Hoje eu posso falar que eu tô bem-vindos ao Foro de Teresina, estou pertinho do José Roberto de Toledo. A gente pouco se vê, isso é verdade. Opa, só Toledo! Opa, Fernando! E salve, salve, Thaís Bilenque. Salve, salve, gente! Então, gente, a gente pensou o seguinte para hoje. A gente vai fazer um programa... O que já é exceção, né? Não é um programa um pouco diferente. Vamos evitar falar o que a gente tratou no programa dessa semana, sempre com a perspectiva otimista que vocês ouviram o programa dessa semana, para a gente não se repetir. A gente vai tratar de dois assuntos que, de alguma maneira, têm estado no noticiário. A gente vai começar falando da relação do Lula, do governo Lula, com o Supremo Tribunal Federal. A gente vai tratar no primeiro bloco disso. Esse assunto tem um gancho óbvio, que é a indicação do Cristiano Zanin para a vaga do Lewandowski no Supremo, e um gancho futuro, próximo também, que vai ser a indicação a ser feita para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta agora no segundo semestre. Então, a gente vai falar disso um pouco, falar de um histórico, falar um pouco do Supremo, das relações do Supremo com o Executivo, do papel que o Supremo vem exercendo nos últimos tempos, de uns anos para cá, que mudou muito de perfil. E a Thaís vai contar um pouco as apurações que ela fez especialmente para essa tarde simpática aqui. E no segundo bloco a gente vai falar de 10 anos de 2013, de junho de 2013. A gente é um assunto sobre o qual há muita divergência ainda, um assunto aberto, e
estão saindo muitas publicações, muitas coisas recentes, livros e debates, e os jornais estão fazendo séries, entrevistas. A gente vai meter nosso bedelho nesse assunto também. Eu estava lendo o livro da Ângela Alonso, que é uma socióloga que lançou um livro sobre 2013, que é muito bom, e ela diz numa das notas de rodapé, no fim do livro, que elencou 294 teses, trabalhos, tudo sobre 2013. Então, a gente aqui, modestamente, vai fazer o 295, pouquinho. Thaís, vamos começar, então, falando do Supremo. Acho que a gente pode começar pelas razões que levaram o Lula a bancar essa indicação do Zanin, apesar da impropriedade. Eu vou ser tucano aqui, vou falar em impropriedade só. Bem-vinda, Thaís Bilenque. Obrigada. Gente, é muito legal estar aqui, muito legal que vocês estão aqui. Obrigada, minha voz está prejudicada. Quem veio para me ouvir cantar vai ter que aguentar um pouco de tosse. Sorte, mas vamos lá. Talvez seja só um bom sinal. Eu estou com as minhas anotações aqui do celular. Tem uma coisa que começou a ficar claro ao longo das últimas semanas, talvez meses, que era essa dificuldade embarreirada do Lula de articular com o Congresso, especialmente com a Câmara dos Deputados. E, ao mesmo tempo, foi ficando claro para mim que ele estava demonstrando muito mais apetite, interesse e empenho em articular nos tribunais superiores, sobretudo Supremo e TSE, com os ministros, votações e nem sempre votações, gestos são muito importantes nessas horas. Ele estava muito mais dedicado a isso do que a tentar, finalmente, construir uma base aliada na Câmara. E aí eu fui ligando para as pessoas, e as pessoas do governo conhecem o Lula, etc., e foram confirmando essa minha impressão de que, de fato, ele tem muito mais... tem se debruçado muito mais sobre a questão do Supremo do que sobre a Câmara no momento. E por que deu para perceber, né? Teve essas duas votações paralelas, essas tramitações paralelas que aconteceram, tanto do marco temporal quanto da regulação das plataformas, que a Câmara e o Supremo estavam num jogo para ver quem ia fazer primeiro, por ordem no barraco. E tinha atuação do governo em tudo isso. O Lula sempre se disse, e continua se dizendo, muito crítico da judicialização da política e, no entanto, vem ameaçando, por exemplo, acionar o Supremo contra a privatização da Eletrobras. Quer dizer, ele está mordendo a própria língua nesse caso. E aí, para entender essa relação do Lula com o Supremo agora, é bom olhar para o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é uma figura central e que atravessa toda a história das últimas 2 décadas, e no Supremo foi muito importante. O Toffoli, quando ele é nomeado pelo Lula, em 2007, o Lula diz que queria um Gilmar para chamar de seu, né? Queria um ministro que fosse o que o Gilmar Mendes é para os tucanos, um articulador. Ambos têm uma coincidência na trajetória, que foram advogados gerais da União. E não é bem uma coincidência, acho que isso dá um bom respaldo para essa indicação. Mas um dos traumas do Lula em relação ao Toffoli está justamente aí, porque se o Toffoli, de fato, serviu de articulador de alguma coisa, foi do bolsonarismo. E, além disso, tem aquele veto que ele deu ao Lula ir ao velório do irmão, Vavá, quando ele estava preso. Então, sobrou para o próprio Gilmar, nos últimos tempos, estou falando agora bem mais recentemente, fazer esse papel de articulador do Lula no Supremo, já que o Toffoli não se prestou a isso. O Toffoli até tenta se reaproximar, mas está difícil. A linha do tempo dessa relação, e eu acho que o Toledo vai querer logo mais falar alguma coisa muito boa sobre esse assunto, é que... Que ilusão, imagina. Você vai falar alguma coisa boa. Mas a gente combinou que eles vão divergir, não combinamos? Né? Que é uma coisa que nunca acontece. A gente acontece. descobriu que eles iam divergir. Agora há pouco a gente estava falando um pouco. Eu falei, vai ser bom. Mas é o seguinte, o Lula, quando assume, ele vai estabelecendo aos poucos uma boa relação com o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes, de fato, tem um bom jeito para a política.
E no mandato eles estabelecem uma relação quase pessoal, né? Quem convivia com Lula naquela época diz que a dona Marisa e a Guiomar, que é a mulher do Gilmar Mendes, e a dona Marisa, ex-mulher do Lula, se tornaram quase amigas, se frequentavam no Alvorada, enfim, elas tinham uma relação. E aí vem o impeachment, o Gilmar muda de lado, teve aquela cena em que ele veta o Lula de ser ministro da Casa Civil da Dilma, e aquilo foi um grande espanto para o entorno do Lula naquela época. Assim, ficou uma mágoa. E tem mais história nesse momento. Bom, história é o que não falta, né, Thaís? Mas eu vou... Como eu sou um pouquinho mais velho que a Thaís, não parece, mas... Não, mas só para explicar, eu ainda vou voltar para o Gilmar. Você vai voltar para o Gilmar? Então é melhor você terminar o Gilmar, Tá. porque eu vou voltar tanto tempo que não vai nem casamento. Então vamos. Enfim, aí eles se afastam, mas quando o Bolsonaro começa a pipocar e dar sinais de que estava chegando para ficar, o Gilmar volta, nas palavras de um petista super próximo do Lula com quem eu conversei, ele volta para ser o novo campeão da defesa da democracia outra vez e vai se reaproximando do Lula e em torno do Lula nesse momento, 2017, 2018, e aí... Quando ele volta para o governo, quando o Lula ganha, eles estão super já afinados outra vez. Tanto é que, quando o Lula faz esse churrasco no Alvorada 2, 3 semanas atrás, em homenagem ao Lewandowski, ele convida o Gilmar e o Alexandre de Moraes. São os únicos 2 ministros do Supremo que ele convida. E o Alexandre também se aproximou muito, com uma história totalmente diferente, mas igualmente interessante, que é o seguinte: o Alexandre, vocês todos lembram, ele era secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, teve 2013, ele estava já na área. Depois ele vira ministro da Justiça do Temer e é indicado pelo Temer, ou seja, depois do impeachment, ele é totalmente outro grupo, mas ele sempre foi ligado ao Alckmin e, quando o Alckmin pula para dentro da Arca de Noé do Lula, e o Alexandre vai fazendo a condução do processo eleitoral que ele fez toda, o Lula e ele vão estabelecendo uma nova relação e ficam realmente muito próximos. Então, hoje, de fato, eles estão tão próximos. A diferença agora em relação às indicações que o Lula fez antes e o sinal que ele deu indicando o Zanin é que antes... Eu vou encurtar minha fala aqui, porque eu sei que está todo mundo ansioso para ver todo mundo falar. Mas, para encerrar... O Lula tinha uma relação meio descuidada em relação ao Supremo. Isso não são palavras minhas, são de gente do governo muito ligada ao Lula naqueles 2 primeiros mandatos. Ele nomeava com intenção de agradar o presidente do Supremo daquele momento. Então, ele tinha uma preocupação em atender aos interesses do próprio plenário e atender aos interesses, eventualmente, de figuras políticas que tinham importância para ele naquele momento. Ele mesmo não se envolvia tanto. Tem indicações que ele fez conhecendo muito pouco as figuras. Aí teria muitas histórias para contar de Fachin, Barroso, etc. Depois a gente volta e continua falando. Mas o fato dele ter indicado o Zanin agora é a demonstração inequívoca de que o Lula quer alguém que, na opinião dele, vá resistir a pressões, não vá se deixar levar, porque ele tem mágoa de Barroso, Fachin e outros ministros que, na prisão dele, durante a Lava Jato, não fizeram nenhuma contenção, não conseguiram resistir. Então, ele acha importante que o ministro mantenha a espinha dorsal ereta na hora que a dificuldade chegar, na hora que a água bater. E aí ele comprou uma briga que, mesmo no entorno dele, é bem polêmica. Ninguém acha que nomear o advogado pessoal é uma decisão fácil. E ele tomou mesmo assim, e tomou porque, para ele, isso tem, talvez, maior importância do que muitas outras articulações que ele poderia ter que fazer no momento. Você mesma falou num programa, advogado, a gente paga com honorários, não com cargo no Supremo. Eu, como sou bastante crítico também dessa indicação, roubei a coisa da Thaís, até tuitei a frase que a Thaís usou num dos programas. Zé, por onde a gente vai começar? Quando eu não sei o que perguntar, eu falo, por onde a gente vai começar? O risco de fazer programa ao vivo é que não tem edição, né? Que é a única coisa que torna a gente minimamente inteligente. Mas, enfim. Eu vou começar por 1988, quando ninguém aqui tinha nascido ainda. O pessoal veio de pijama aqui, vai dormir. Então, no dia 5 de outubro de 1988, acho que foi 5 de outubro,
eu recebi eu era um foca, por incrível que pareça, eu já era jornalista, não pareço, né? Mas enfim, e trabalhava em Brasília, e recebi uma pauta de entrevistar o então presidente do Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição que ia ser promulgada naquele dia. E ele ia ser um dos 3 caras que ia jurar a Constituição, junto com Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, e José Sarney, presidente da República. Eu fiquei chocado, porque eu fui reler a reportagem que eu escrevi sobre essa coisa, e o Sarney tinha, na época, a idade que eu tenho hoje. Seu bigode está mais bonito. Obrigado. Mas o dele era mais escuro, né? Enfim. O seu também pode ser, se você quiser. Primeira coisa que eu fui pesquisar era o nome do presidente do Supremo, que eu não lembrava. Chamava-se Rafael Maier. Ninguém aqui conhece, nunca viu falar do Rafael Maier, né? E isso era o que eu queria falar. Em 1988, o Supremo Tribunal Federal não tinha nem setorista. Setorista é aquele repórter que que cobre o prédio. Manda o setorista do Planalto, manda o setorista da Câmara, o cara que fica no prédio cobrindo o que acontece no prédio, né? Não tinha nem setorista no Supremo, porque nada acontecia no Supremo. Não tinha notícia no Supremo, né? Então, para vocês terem uma ideia, me dei a pachorra de pesquisar quantas citações ao nome Rafael Maier houve no jornal Folha de São Paulo, que era onde eu trabalhava na época, durante os 2 anos que ele foi presidente do Supremo. Quantas vezes ele apareceu na Folha? Foram 31. E isso pode contar o homônimo, né? Porque Rafael Maier... Eu não me deu o trabalho de olhar as 31 para ver. E provavelmente tem 2 vezes o nome dele na mesma matéria. E tal. Mas só para vocês terem uma ideia do que significa isso, do que mudou do Supremo, da imagem do Supremo para cá, o Joaquim Barbosa, quando foi presidente do Supremo em 2012, foi citado 1.145 vezes pela Folha de São Paulo no mesmo período, durante a presidência dele, né? Que foi mais curto, inclusive, não chegou a 2 anos. Então, por que o Supremo saiu desse ostracismo completo para ser um agente importante da política, está sendo super citado na imprensa, nas mídias sociais, ter rede bolsonarista contra, tentar, enfim. O processo começa justamente com a Constituinte. O Rafael Maier, para minha surpresa, falou uma coisa inteligente naquela entrevista. E eu, por equívoco, publiquei. Em geral, a gente publica o que não é inteligente e deixa de lado o que é inteligente. Mas deu errado. Ele dizia, a Constituição só vai começar a valer, a ser viva, a partir das interpretações que o Supremo Tribunal Federal fizer da Constituição. Porque tem muitos termos que são contraditórios dentro do próprio texto constitucional e entre a legislação infraconstitucional e o texto da Constituição. E foi o que aconteceu. O Supremo ganhou essa importância porque ele passou, de alguma maneira, a não só a interpretar, como até a legislar quando havia lacunas na legislação, né? A criar novas normas que não estavam escritas, o que é polêmico até hoje. Mas teve um segundo fato, que é sempre legal, eu gosto de citar, que foi uma mudança tecnológica que aconteceu. O presidente do Supremo, chamado Sepúlveda Pertence, que assumiu no final dos anos 90, foi o primeiro presidente do Supremo a ter assessor de imprensa. Chamava-se Irineu Tamanini. E começou a fazer um trabalho para tornar o Supremo e os ministros mais conhecidos, vencendo um pouco, tentando vencer uma resistência de toda uma ala de ministros do Supremo, como Moreira Alves, que diziam que juiz só fala nos autos, né? Desde então, o juiz, onde eles menos falam, é nos autos, né? Falam pra caramba, e o Gilmar Mendes tornou-se um desses mais falantes. Em seguida, veio o Maurício Correia como presidente do Supremo e instalou câmeras no plenário do Supremo e começou a transmitir para os gabinetes dos ministros o que acontecia no Supremo. E o passo seguinte foi colocar essas imagens na TV Justiça. E da TV Justiça foram para a Globo News, para o YouTube, e etc. Então, tem uma mudança tecnológica que acompanha essa mudança da importância do Supremo.
e uma exposição gigantesca. O Alexandre de Moraes, que não foi presidente do Supremo ainda, não chegou a vez dele, né? Lá é por antiguidade. O ministro do Supremo ele é sempre o que foi nomeado mais antigo, né? E depois vem o sucessor consecutivamente em função da data de nomeação. Então, o Alexandre, que ainda não chegou à vez de ser presidente, já foi citado desde dia 11 de junho de 2021, ou seja, nos últimos 2 anos, 1.125 vezes na Folha de São Paulo. Então, virou uma outra dimensão por conta dessa importância do tribunal de decidir questões que não estão claras na Constituição ou que a legislação ainda também não há consenso sobre o significado, e essa questão da exposição pública dos ministros, que é um fato relativamente recente. E isso muda também a maneira como os ministros são escolhidos, né? Isso que a Thaís estava contando aqui. Até o Fernando Henrique, os ministros não tinham essa ligação tão pessoal com o presidente da República. O Gilmar Mendes, na minha opinião, foi o primeiro ministro do Supremo a ser indicado por ter uma relação pessoal com o presidente da República, porque ele havia sido advogado-geral da União, tinha defendido o governo Fernando Henrique em ocasiões muito importantes, por exemplo, na época do apagão, e ganhou como prêmio a nomeação para o Supremo e se tornou um militante da causa tucana dentro do Supremo, né? E, a partir daí, outras nomeações como essa passaram a acontecer. Não todas. Por exemplo, o Lula nomeou, é o presidente que mais nomeou ministro do Supremo desde o fim da ditadura. Ele já nomeou 8, está nomeando o Zanin, agora é o 9º. O que mais nomeou antes dele foi a Dilma, foram 5, o Sarney também foram 5. E a maioria desses 8 que o Lula nomeou, ele não conhecia. Ele não conhecia o Fux, ele não conhecia a maioria das... O Sepúlveda, por exemplo, foi quem indicou a Carmen Lúcia. Era uma relação mais institucional com o judiciário, você tinha que ter representação geográfica, tinha que ter representação se era advogado, se era juiz, se era promotor de justiça. Mas tem uma história curiosa, que tanto o Fachin quanto o Barroso tinha pressão para eles serem nomeados durante o governo Lula ainda. E o Lula resistia muito, especialmente em relação ao Fachin, porque ele disse: esse cara pode ser esquerdista demais para mim. Que ele tinha apoio no MST e nos movimentos sociais. A Dilma nomeia e depois vem a Lava Jato. E, segundo os bolsonaristas, ele tinha razão. E de qualquer forma, a representatividade passava ao largo da questão da indicação de mulheres. Quantas mulheres houve no Supremo? Ellen Grace, Carmen Lúcia, Rosa Weber, só essas. Sim, então, uma do 3 Fernando mulheres Henrique na história e 2 do do Lula. Supremo. E a gente vê, e o Lula está perdendo a chance mais uma vez, aí, além da inadequação de nomear, a meu ver, uma pessoa que advogado dele deveria se dizer impedido de aceitar esse cargo, é uma espécie de esculhambação institucional. Ele perde a chance de fazer um gesto que, de fato, iria contribuir para o avanço do país, porque o Supremo é um órgão técnico e um órgão político. A representação do Supremo é muito distorcida, né? A gente tem lá um bando de homens brancos, parecido comigo, com o Toledo, e sabem um pouco mais de direito que nós. O maior choque que eu tive na minha vida foi quando eu vi a nomeação do Dias Toffoli e descobri que era o primeiro ministro do Supremo que era mais jovem que eu. Então, mas, Thaís, para a gente, não sei se a gente está avançando muito no tempo, eu queria te perguntar a respeito da relação do Lula com a Câmara nesse mandato, porque o Lula é um político habilíssimo, um articulador. Pouca gente, talvez seja o político mais desenvolto na arte de tratar com os diferentes, de fazer acordos, de conseguir conciliar as situações. E ele tinha uma expectativa de que ia ter um trânsito mais fácil, certo? Sim, ele na Com o Lira. campanha, ele falava mais, porque as pessoas falavam para ele: presidente, vai ser difícil.
E ele falava, imagina, eu sei fazer isso, eu sei lidar, já estou escolado e tal. E ele falava isso, assim. E aí, quando vem o resultado de 22 do Congresso, foi um choque, inclusive, para o Lula, assim, que eles imaginavam perder, né, a maioria, não fazer maioria, mas foi muito pior do que eles esperavam. E o Lula passou os primeiros meses do governo patinando. Eu tenho uma apuração que, no último mês, sobretudo, tem um movimento forte de ministros e muitos assessores no entorno dele chacoalhando o presidente, falando: se o senhor não fizer, vai dar ruim. E ele tem demonstrado uma certa mudança. A gente falou disso no programa dessa semana. Ele mostrou um pouquinho de iniciativa. Mais alguma coisa sobre... Acho que já está todo mundo dormindo, podemos mudar de Exato. assunto. Acorda. Então, vamos passar para o segundo assunto, certo? Certo. Vamos lá. Bom, 2013, como eu disse, tem sido muito debatido. Agora sou eu que vou fazer a minha colinha aqui. Um dos livros, como eu disse, talvez o livro o mais interessante, não sei porque eu não li tudo que está saindo, mas o livro da Ângela é um trabalho de pesquisa de fôlego de muitos anos. Ela, desde que eclodiu o movimento e que houve aquele cataclisma, ela vem se debruçando sobre esse assunto e está lançando o livro agora. Ela fez um documentário junto com o Paulo Marcum, não sei se vocês conhecem, que foi lançado há 2 anos e está na Globoplay. Eu não tinha visto, é muito bom o documentário. Eu vi ontem à noite para a nossa conversa aqui. O documentário segue muito a linha do livro, de ver o que aconteceu em 2013 como um mosaico de movimentos, uma certa simultaneidade de movimentos com características parecidas, mas bandeiras muito díspares. Você a sabe ponto que de uma personagem do filme diz que o que resume 2013 para ela é um cartaz pela volta da tomada de 3 Pinos, que é um pouco um espírito 68, assim, né? Bom, a Ângela diz o seguinte, para a gente embocar nossa conversa aqui. Ela elenca 4 teses que surgiram preponderantes sobre o que aconteceu em junho. A primeira, que foi encampada no primeiro momento pelo governo Dilma, foi resumida por uma frase do Lula: o povo tem pão e agora quer manteiga. Essa tese apareceu num pronunciamento em cadeia nacional da própria Dilma, em 18 de junho daquele ano, no meio das manifestações, e era, segundo a Ângela, uma apropriação de um hit sociológico dos anos 70, que é a tese das expectativas crescentes. Demandas materiais satisfeitas, ou, uma vez conquistadas, boas condições de vida, vamos dizer assim, com bastante aspas, elas dariam lugar a demandas pós-materiais, pela qualidade de vida. Essa tese foi muito batida, principalmente num primeiro momento. Acho que o Lula já não pensa mais isso, mas no primeiro momento ele insistiu muito nessa tecla. A segunda tese é de que junho foi uma reação à crise de representação política. Uma adaptação, ainda segundo a Ângela, da ideia da revolta antissistema ligada à onda de protestos pelo mundo, que havia começado em 2010, 2011. O protesto contra o aumento da tarifa dos ônibus teria sido, nessa leitura, um catalisador de revoltas horizontais, sem lideranças, de contestação às instituições, aos partidos, ao sistema representativo, à própria democracia. E ela diz, para alguns o sistema era o sistema político, para outros era o sistema capitalista. Enfim, havia muita leitura divergente. A terceira tese, ela diz que foi a que lançou a expressão Jornadas de Junho, que remete tanto à Comuna de Paris, em 1871, mas principalmente a maio de 68. A Ângela identifica numa entrevista do filósofo Paulo Arantes, feita naqueles dias mesmo, ele que forjou essa expressão Jornadas de Junho. Essa tese associava os protestos ao imaginário às práticas 68, colocando ênfase na novidade da ação política. Fernando, vou te interromper. Além do nome não ser adequado, eram noitadas de junho, né? Noitadas de junho. Mas, enfim,
ela identifica lá, eu nem lembrava que era o Paulo Arantes que tinha posto para circular essa expressão. E nessa leitura, o que havia em junho era justamente a novidade, né? A novidade da ação política, estaria nascendo ali uma nova esquerda. Por último, a última tese que ela elenca, mais para o fim do mês, quando as manifestações já vão refluindo, e quando o verde e amarelo havia se imposto como marca das manifestações, surgiu a tese do sequestro da mobilização da esquerda pela direita. A Marlene Chauí, que é uma filósofa, professora da USP, ligada ao PT, muito ligada ao PT, foi uma das vozes que vocalizou essa tese. Ela disse, na época, que ao abraçar o combate à corrupção e a recusa dos partidos políticos, o movimento se aproximaria de práticas nazistas, ou passaria a circular dentro da atmosfera típica de nazismo. A Ângela discute essas teses todas, se contrapõe a elas e fala de um mosaico de movimentos que tem como denominador comum a crítica aos governos do PT, tanto pela esquerda como pela direita. Isso seria, segundo ela, o que distingue junho. Eu já falei demais aqui, eu nem sei que pergunta eu vou fazer para você agora, Zé. Para variar. Mas, enfim, eu quis apresentar um pouco de maneira muito superficial como está armado o livro dela. Imagina se fosse em profundidade. Né? E ela se debruça mais sobre as causas de junho do que sobre as consequências. Ela quer entender como esses movimentos, tanto pela esquerda como pela direita, nasceram no curso do governo Lula e do governo Dilma, no curso dos governos petistas. Isso é muito interessante. Ela põe um olhar no retrovisor, o que é menos comum. A gente está tentando entender, a gente vê 2013 como um ponto de partida, né, para o que está acontecendo hoje, sei lá, qual é a ligação, e a gente vai discutir um pouco isso, qual é a ligação de junho com o Bolsonaro, com o impeachment da Dilma e com o que está acontecendo ainda hoje. Ela volta para trás e tenta discutir um pouco a origem, o nascimento desses movimentos que surgiram de satisfações de direita e de esquerda nos governos do PT. É isso. Podemos ir embora. Acabei. Acabou. Valeu. Então, eu não sei o que aconteceu em junho de 2013, como acho que a maioria dos jornalistas que cobriu o assunto. Mas, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno que não tem uma explicação só. Acho que de todos os livros que saíram, e tem muitos que foram publicados, inclusive agora na feira, um pouquinho recentemente, né? Tem além do livro da Ângela, tem o livro do Limonge, que não é sobre junho, mas que tem a ver, que é a Operação Impeachment, Fernando Limonge. Operação Impeachment. Você tem um livro do Conrado Corsalletti, uma crise chamada Brasil. Você tem o livro do Roberto Andrés, que é Sim. urbanista, cientista social mineiro, que chama Razão dos Centavos, que é um livro muito bom da perspectiva do urbanista e muito ligado à reconstituição dos movimentos do MPL, do Movimento Passe Livre, esses movimentos da periferia por mais direitos. Quem não tiver tempo para ler as 400 páginas do livro do Roberto Andrés, tem um artigo dele num outro livro que saiu agora, da Boitempo, que também é uma coletânea de artigos sobre junho de 2013, me escapa o nome agora. Enfim, tem N explicações. Eu gosto da explicação da Ângela, porque ela justamente para usar um termo cabeção aqui, que é multifatorial, não tem uma causa única, né? E um aspecto que eu acho que é importante muita gente diz que o governo Bolsonaro nasceu em junho de 2013 porque a direita se organizou a partir de junho de 2013 e tal. Isso, em parte, é verdade, e eu tenho até uma participação involuntária nesse documentário que você citou, do Marcon e da Ângela Alonso. Eu não te vi lá, não, mas eu não participei. É involuntária e é uma participação por tabela. Você deve ter visto uma entrevista de um dos criadores desses movimentos de direita que se dizem apolíticos, dizendo que ele tinha visto um gráfico num jornal mostrando uma queda abrupta. Schecker, Exatamente, o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua. O Rogério Schecker. Quem fez o gráfico? Eu tenho que te chamar para isso. Adivinha quem fez o gráfico?
Ou seja, eu sou culpado pelo Vem Pra Rua. Né? Mas o Rogério Schachner chegou atrasado. A Carla Zambelli já estava organizando a direita muito antes de junho de 2013. O marido dela, à época, tinha um movimento chamado Revoltados Online, que tinha um monte de... Começou no Orkut, migrou para o Facebook. Já tinha vários outros movimentos de direita, ou movimentos liberais, se organizando antes de junho de 2013. E o que aconteceu em junho de 2013, na minha opinião, a partir da espoleta lá dos 20 centavos, que não era um assunto qualquer. Vamos lembrar que na eleição do Haddad, em 2012, para prefeito de São Paulo, os dois temas que movimentaram a posição dos candidatos na campanha eram ligados ao transporte público. Primeiro, o Haddad cresceu quando lançou a ideia do bilhete único mensal. Disparou é exagero, mas cresceu muito nas pesquisas. Segundo, o Russomano, Celso Russomano, que era o candidato favorito, estava em primeiro lugar, despencou quando sugeriu que quem morasse mais longe ia ter que pagar mais caro pela passagem de ônibus. Quer dizer, o tema do transporte não era totalmente alheio à opinião pública, era algo que as pessoas estavam preocupadas. Por isso que o 6 de junho de 2013, que é a primeira grande manifestação violenta, que começa no Teatro Municipal e chega até a Avenida Paulista, basicamente pelos 20 centavos. É a primeira manifestação naquele dia que tem a presença organizada dos chamados Black Blocs, que ainda não tinham esse nome, no dia 6 de junho. E vai com essa cara de movimento de, aspas, baderneiros, como era chamada pela imprensa quase toda, até a segunda Batalha da Maria Antônia, que é aquele conflito gigantesco dos manifestantes com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, 13 de junho. Dia 13 de junho, que muda a narrativa. Os baderneiros passam a ser heróis e a PM passa a ser o vilão. Porque também cegou fotógrafo, distribuiu pancada e bala de borracha e granada de gás para torto e à direita, enfim. Na minha opinião, o que aconteceu com junho de 2013 é que foi um catalisador. Esses movimentos que já haviam antes, já estavam se organizando antes, principalmente a direita, perceberam que havia possibilidade de se expressarem na rua com uma grande quantidade de pessoas. Isso vai culminar naquelas manifestações gigantescas pelo impeachment da Dilma Rousseff em 2015 e 2016. E, concomitantemente, que é uma coisa que a Ângela trata no livro dela, que foi o fato de que, com governos do PT sucessivos, os movimentos ligados à esquerda e ao PT tiveram menos presença nas ruas, a relação com o governo mudou, eles faziam parte do governo, em alguns casos, e isso abriu espaço para que movimentos da direita ganhassem terreno. Mas não é só isso, eu acho que tem vários outros aspectos e ainda muitos novos livros deverão vir para ajudar a explicar esse fenômeno. Esse fenômeno não é coincidência, na minha opinião, que tenha ocorrido justamente com a disseminação dos aparelhos de telefonia celular, chamados smartphones, e as redes sociais, porque facilitou a comunicação e a organização dessas manifestações. As redes, principalmente as redes sociais, favoreceram a polarização, porque você tem muito mais repercussão se você radicaliza a sua posição do que você... Não, veja bem não dá like, né? Então, tudo isso acho que ainda precisa ser mais bem tratado para chegar numa operação. Mas, se fosse para eleger um livro, eu ficaria com o da Ângela Alonso. Thaís Bilenque. Eu também. Mentira. Tem uma contribuição do livro dela que eu acho muito importante, que é o seguinte: o governo Dilma acabou sendo atropelado por junho de 2013, pelo impeachment e tudo mais. E ele merece uma análise um pouco menos atabalhoada que a gente fez na época quente. Eu acho que agora é um momento que está todo mundo olhando para o governo Dilma, talvez com um pouco mais de distanciamento. E antes de junho de 2013, tinham acontecido tantas coisas que já explicariam o Bolsonaro e 8 de janeiro, que ela conta no livro de maneira clara e cristalina,
que eu concordo com você. A gente não combinou essa parte. Não era para A concordar. gente podia. sempre tenta discordar e nunca consegue, é um problema isso. Mas, assim, atribuir Bolsonaro a junho é pouco, é curto. Por exemplo, fiz minhas anotações. Tem um aspecto da mulher que toma posse, e a posse é muito simbólica. Além de estar chovendo, e a posse do Lula tinha céu aberto, então tinha o povo junto, ela teve que ficar um pouco mais recolhida. Primeira posse ou A segunda posse? A primeira, Primeira. porque é 2010. 2013, isso. E ela chega sozinha, né? Ela não tem um marido, uma mulher independente que vai tomar posse como presidenta e faz questão do presidenta do Brasil. Então tem esse aspecto. Uma mulher que não está acompanhada de um homem. Desculpa. No discurso de posse, ela faz uma defesa forte do combate à corrupção, que não tem compromisso com o mal feito, etc. Demitiria, nos primeiros meses de governo, vários ministros por esse problema, inclusive o Palocci, que desarranjou politicamente o governo muito rapidamente. E na posse, ela ainda rememorou o passado de guerrilheira e todo o pano que o Lula passou para os militares, ela jogou fora e pôs o dedo na ferida e insistiu até criar a Comissão Nacional da Verdade, que pautaria o debate por 2 anos, praticamente, e daria cenas como as que o brilhante Ustra protagonizou na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e alimentou um grupo inteiro gigante, que foi majoritário em 2018, de pessoas que já pensavam e já se identificavam com esse tipo de posicionamento e não estavam sendo representadas. E isso foi antes de junho de 2013. Ninguém nasceu em junho de 2013. E a Dilma ainda fez mais. Ela acossou as Forças Armadas, ela reduziu o status do GSI como ministério, ela fez vários sinais. E o Bolsonaro, a Ângela nota isso no livro. Quando se lança candidato a presidente da Câmara, um mês depois da posse da Dilma, ele, no discurso dele, fala que querem humilhar as Forças Armadas. Então, estava tudo já sendo semeado. Junho talvez tenha sido mais a consequência disso tudo do que uma causa. E aí, enfim, várias coisas que ela vai rememorando sobre esse momento, e aí que eu acho que o primeiro bloco tem tudo a ver com esse segundo bloco, que é que vem o julgamento do Mensalão, e o Mensalão aconteceu no governo Lula, mas quem calha de ser a presidente durante o julgamento, televisionado, espetacularizado e tal, é a Dilma. Em 2012. Antes ainda de 2013. Quando ela assume, a corrupção era o principal problema do país para menos de 10% da população. De repente, a corrupção é assim, a chaga que precisa ser exterminada, é a culpada de tudo, da saúde ser ruim, enfim, tomou enormes proporções. E ela, que tinha endossado a postura de combate à corrupção, etc., demitiu ministros, fez efetivamente tudo, acabou sendo vítima dessa onda que varreu mesmo a comoção social. E aí o livro do Fernando Limonge explica por que ela caiu. Eu não poderia falar isso, né? Mas eles são casados. Eu fico pensando, a gente está viciados neles, né? E eles são casados, eu não sei se todo mundo sabe. Mas não é segredo, eles põem no livro, eles agradecem um ao outro e tal, mas eu estou tão viciada nos dois que eu fico pensando. Mas é interessante isso que você falou, a coisa da corrupção, porque uma das reações da Dilma a 2013 foi reformar algumas medidas para combater a corrupção. E entre essas medidas foi aumentar o escopo da delação premiada, facilitar a delação premiada. Ou seja, não haveria lava-jato, pelo menos não haveria da maneira como existiu, sem esse gesto da Dilma. Esse é um dos paradoxos, uma das ironias amargas da história, que a Lava Jato aconteceu do jeito que aconteceu, porque a delação premiada foi um instrumento por excelência as prisões temporárias, né, as prisões prendiam o cara, deixava o cara preso, falava, a gente só vai soltar ou vai relaxar sua pena ou diminuir sua pena se você abrir o bico. Era uma espécie de tortura ali, deixava o cara lá dentro e falava, se você abrir o bico, a gente alivia para você. Isso foi possível porque a Dilma tinha mudado, foi um gesto da Dilma que mudou a legislação. Sobre o legado de 2013, saíram alguns artigos e entrevistas importantes recentemente, eu cito 2.
um do Marcos Nobre na Ilustríssima, domingo passado, se eu não me engano. Ele justamente questiona a ideia de que 2013 seja o ovo da serpente do bolsonarismo, como muita gente diz. Ele diz, muita gente... Essa foi uma interpretação hegemônica no PT. Ele fala, 2013 foi um alerta geral para a classe política e o sistema político não soube responder a isso. Tem mediações aí entre a, digamos, a ascensão do Bolsonaro e o que aconteceu em 2013. Porque 2013 não foi um movimento só de gente conservadora. Tinha gente conservadora, tinha gente já pedindo golpe militar, eram pessoas minoritárias. E isso foi crescendo. Depois que a Dilma assumiu na Avenida Paulista, eu lembro porque eu fui numa dessas manifestações para ver e fiquei realmente apavorado. Porque Qual era o seu cartaz? Meu cartaz era na volta da tomada de Três Pinos. E era muita coisa verde e amarela, tinha aquele da PEC pela 37, polícia. né? Ninguém sabia o que era a PEC 37, mas era contra. Adoração pela polícia, as pessoas tiravam foto do lado daqueles blindados e os policiais tratados como heróis, bandeira e pau no PT e tolerância com as pessoas, mesmo os democratas, porque havia também, o pessoal que estava contra o PT e que era democrata, uma tolerância enorme em relação a quem pedia golpe militar. Né? Eles conviveram naquele espaço. Então, e daí eu lembro que eu falei com um tucano na época, ele falou, não, isso aí é bobagem, isso aí é uma minoria, não é isso que vai prevalecer. E eu falei, olha... Ele estava de camiseta amarela, não? Ele não estava de camiseta amarela. Então, essas leituras, eu acho que a gente está... Eu citei o artigo do Marcos Nobre e uma entrevista também do Sérgio Fausto, que é um cientista político ligado aos tucanos, né? Diretor executivo da Fundação Fernando Henrique, do Instituto Fernando Henrique, que diz também, faz uma leitura mais ou menos nessa linha e fala literalmente que 2013 ainda está em disputa. É muito recente, passaram 10 anos, a gente ainda não digeriu o que aconteceu. A interpretação sobre o significado histórico de 2013 ainda está em disputa, é isso que ele fala. Eu vou, então, tentar falar alguma coisa original, que é sempre uma dificuldade, né? Mas super original, nunca ninguém falou isso, inclusive. Eu acho que 2014 é que foi o problema. Ou seja, a reeleição da Dilma, a perspectiva para a direita e para quem não estava feliz com o PT, de ter um quarto mandato seguido do partido. Era uma boa eleição para o PT perder, inclusive, na minha opinião. Até porque o clima econômico, a situação econômica era complicada e o governo que ia assumir ia ter dificuldade de qualquer jeito, né? E na minha opinião, o bolsonarismo ganha força com a vitória da Dilma, especialmente depois pelo comportamento do Aécio Neves, que foi derrotado por uma margem pequena, de praticamente não reconhecer a derrota. E aí praticamente começou todo o não, né? processo. Contestou no TSE. Ele foi no TSE pedir a anulação do negócio. Exatamente. Então, e por isso que eu perguntei se ele estava de camiseta amarela, porque o Aécio é aquele não era o Aécio que que eu põe tô a falando, camiseta amarela e não vai na não vou manifestação. revelar a minha fonte, coitada. Não era o Aécio. Mas, enfim, chega, né? Tá bom. Fazer umas piadas. Hã? Vamos fazer piada. Acho que chega, então. Esgotamos o assunto. Tá tudo, enfim, ficou tudo no ar. Eu não sei, eu olho para a cara Como de vocês, de certa frustração. Vocês vão falar... Mas, enfim. Passamos do tempo, né? Que a gente planejou para terminar... Cadê a Mari, diretora? Está aqui. A gente planejou para terminar um Kinder Ovo diferente. Que não é um Kinder Ovo. Que não é um Kinder Ovo. Eu não sei, eles que Vai inventaram... dar errado, inclusive. Eu que pareço mais criança dos três, mas eles que inventaram essa meleca, e eu falei, não vai dar certo esse negócio. Oi, gente, tudo bem? Essa é a Mari Faria, diretora do programa. Estou muito nervosa, muito mais do que vocês. Não precisa. Eu gravo da minha casa, gente. Você não tem noção da quantidade de gente que tem lá. A gente não está preparado para isso. Eu nunca também falei diante de tanta gente. A única vez que eu falei diante de uma plateia gigantesca foi quando eu entrevistei a Laerte, que, aliás, está aqui na feira, numa mesa, numa universidade em Ouro Preto, num festival ali, e tinha um teatro de 1000 pessoas, e estava
Tinha gente caindo pela... Impressionante. Todos Foi a para única- te ver. Hã? Todos para me ver. Tava Laerte lá, por acaso. Por acaso. Então, a gente, digo, Toledo, achou que seria legal pensar uma outra dinâmica para esse encerramento. Ele estava certo, eu odeio dizer isso, mas ele estava certo. Pela quantidade de gente e tudo mais, que rodar o áudio do Kinder Ovo, como a gente faz toda semana, que eu aumento o som do meu computador, tiro o fone de ouvido e cada um inventa uma desculpa para ter errado. O som estava muito baixo, ai, o cachorro latiu, e a Thaís acerta. Então, mais ou menos assim, a gente achou que não ia ser tão interessante aqui. Então, a gente, por ideia do Toledo, a gente pensou o seguinte, eu pensei 3 nomes da política, eles vão poder fazer uma pergunta, cada um na sua vez, para mim, e eu só posso responder sim ou não. E a gente tem que adivinhar. E eles têm que quem é essa adivinhar. pessoa. Vocês, agora um aviso, vocês só podem responder o que quer que ocorra na cabeça de vocês na sua vez que você perguntar, não na vez do outro. Imagina, tem que ser anárquico. Então fala com esse homem do seu lado. Isso Foi é ele que Thaís falou para Guilherme. mim. Falado. Foi ele que falou para mim. Se Tá? eu correr, fala, grita. E se alguém da plateia... Essa Aí ela é que eu ganha. ia falar. Aí vocês vão testar a popularidade de vocês. Se o pessoal vai dar mais escola para a Thaís, vai dar mais escola para o Fernando. Aí eu joguei, entendeu? O problema não é meu. Não está no meu contra-cheque. Tá Mas com tem eles. ordem para perguntar. Querem tirar 0 em 1? Não. Pode ser da esquerda para a direita. Perfeito. Tá bom. Pra você, tanto E faz. se eu achar que vocês estão passando muita Já você vergonha... prejudicado. eu Pode dou uma ser vivo ou dica. morto. Vivo ou morto. Todos os tempos, né? Também. Mas só pode responder Vivo ou sim ou morto. não? Então, Eu sim ou não. vivo. Eu já expliquei 3 Então, é vezes, tá, vivo. gente? A gente ensinou isso, a gente ensaiou numa reunião, tá? Seu tá político bom? ou político Então, tá é bom. vivo. Eu escolhi 3 vivos, que eu sou legal. 3 vivos. Pô, mas Já você tô falando demais. já falou demais. É só sim ou não, Mari. Cara, Fernando, eu te odeio. 3 vivos. Eu só perguntei se era vivo. Tá. Minha vez agora. É homem? Sim. É porque eu pensei qual dos 3 eu escolhi primeiro, que eu peguei 3 nomes. Não, fiquei sacanagem. nervosa. O Fernando me deixou nervosa. É só um. Já escolheu quem é? Já. Sim. Pelo amor de Deus, tem que escolher um. É político? Não. Fernando apavorou, não é político. Fernando não entendeu a brincadeira ainda, gente. Mas é o que? É um popstar? É do Cantor? mundo da política. Ah, Não, não, é sim ou não? É apresentador de TV? É apresentador de TV? Não. É ministro do Eu não vou Supremo? olhar para vocês, mas... Não. Do mundo da política. Não é político. Não é político nesse momento. Que é... Vocês dificultam muito. Oxi. Tá vendo? Ideia do Toledo. Falei? Sei lá, ele é sudestino? Sim. Ele foi presidente da República? Não. É paulista? Não. É carioca? Sim. Ele foi governador? Não. Foi prefeito? Não. Hã? Ele foi presidente da Câmara? Não. É do mundo da política. Acabou. Foi preso é uma boa pergunta. Foi preso? Não. É do Rio da polícia. Já foi eleito alguma vez? Sim. Quem abandonou, assim, esse ponto? É só sim ou não, Thaís. Tentando Eu não vou raciocinar. cair mais nessa, não tô olhando para vocês. Você não foi preso, já reduziu muito. O político carioca que não foi preso, já reduziu muito o universo da... Ele vai à praia? Sabe dirigir? Olha que pessoa horrenda. Thaís tá perguntando. Tá, Segura pode aí. falando. tô Tirou trocando Não, não pra- pode não. Ah, não, vamos fazer anárquico. Senão vai ficar muito chato. Vai. É. Sei lá, ele quer ser presidente da República? Não. Ele foi candidato a deputado? Foi. Eu sei quem é. É sim, foi. Fabrício Queiroz. Não. Cara, eu devia ter escolhido esse, é muito bom.
Ah, Fernando Henrique. Não. Não foi presidente. Eu vou ouvir todo mundo falando, mas vocês falem para ele. É evangélico? Não. Não. Freixo. Não. Deve ser Ele é do PMDB? Não. PT? Ele é bolsonarista? Esse é o problema com política, fica complicado, sim ou não, né? Foi governador? Não, a gente falou o Não. quê? Ele é bolsonarista? Já foi. Essa vai ser a dica. De vez em quando, uma dica que vocês estão muito tempo passando vergonha. Já foi. Mas o Frota... o Frota é carioca. Frota. Alexandre Frota. Eu ganhei com a... Como você chama? A Cristina e eu somos uma dupla. É assim que funciona no Kinder Ovo. A cara do Fernando. É Onde essa cara nós que ele vamos faz no acabar? computador. Foi assim, difícil. Foi Aonde o difícil. Foro de Teresina foi acabar, né? Deixando o Frota ovacionado na Feira do Livro. Duvido que ele tenha lido 3 livros na vida dele, mas tudo bem. E ele vai à praia. Foi por isso que eu falei, nunca foi comigo, né? Então não sei, mas você assim... me enganou. Eu gostei do evangélico, eu pensei no filme pornô. Falei, não. Não. Bom, Mais um? Segunda rodada. Segunda rodada. vamos... Saideira. A produção do Última, evento gente, vai vocês brigar com a aguentam? gente? Então tá. Caramba. Vamos lá, então. Começo eu? Vamos lá. Não, agora sou eu. Vai. Igualzinho na gravação. Está vivo? Tá. É mulher? Não. Tem cargo político atualmente? Sim. Foi eleito? Sim. É presidente da República? Não. É governador? Sou eu Não. antes, eu tá me pulando. Demorou. Ai, Fernando funciona em outra Já velocidade. Não, eu tô pensando É aqui. nordestino? Ele é, Aquela conferindo parlamentar? pra não falar. Pera, tá, você estava perguntando. Eu não tenho... Parlamentar? É parlamentar e é nordestino. Lira? Não. Aí já queimou uma. É já senador? per- Sim. Renan? Sim. Ah, Thaís! Cara, vocês dois são muito ruins. Pô, a gente muda o jogo e ela ganha do mesmo jeito. É uma humilhação Eu suprema. escolhi o Vocês Renan ganharam. Calheiros, bro. Vocês combinam. Não é possível. É isso, gente. É isso toda semana. Terminamos assim de maneira descontraída. Já tá 2-0 pra Thaís, já não faz? 3-0 nem a pau. Eu vou... 3-0. Quanto tá São Paulo e Palmeiras, aliás? Alguém sabe aí? Ixi, meu Deus. Tá entre... Já tá 2-0, tá bom. 0-2. Tem tempo? Eu só cuido do tempo no programa, assim, aqui tem Cadê que a ver com produção? Tem Aí, tempo? A produção Paulo, ali pode. diz A que produção tem. diz O que Álvaro tem tá tempo. aqui. Vamos pra O humilhação Álvaro que total. manda aqui. 3-0, Thaís. tem. Vamos pro 7-1. Agora eu vou ter que ganhar, né? Vamos lá. Você começa. É mulher? Sim, Ocupa cargo político atualmente? sim. Não. É senadora? Aquela que tá conferindo. Eu tô nervosa, gente. Tem muita gente me olhando. Para, Mari. Deixa de ser boa. Inventa. Coisa de bolsonarista, isso. Não. É a Daniela Carneiro Daniela do Vaguinho. Não. Ah, como você ia chegar? É porque ela é deputada, ela não é senadora e ela tá ministra. Mas ela é deputada? Sim. É bolsonarista? Não. Sâmia? Não. Eu gosto que vocês falam, eles me olham assim pra ver se eu mexo uma sobrancelha. Vocês têm que falar, Mas falou ué. que é deputada? Fernanda Corda é deputada. É do PT? Sim. É primeiro mandato? Não. Glaze? Não. Fernanda Corda. Vamos. Vai, Fernando. Perguntar.
Já concorreu a outro cargo? Sim, Benedita. acertou. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, em nome da equipe. Obrigada pela audiência, por escutar o foro, por estarem aqui hoje. Gente, muito Obrigada, obrigado Paulo. pela presença, pela participação de vocês. Eu queria falar, a produção do programa foi do Marcos Amoroso e da Maria Júlia, né, Mari? Obrigado. Obrigado, gente. Fazia tempo que o Pacaembu não viu uma lavada desse tamanho aqui. Lavada no Pacaembu, hein, cara? Chocolate. Valeu, muito bom. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado demais pela confiança, cara.